A paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém? Hoje nós iremos meditar em Êxodo capítulo 27, apenas os primeiros versículos que falam sobre as instruções sobre o altar dos holocaustos. O Senhor tem ministrado ao meu coração desde ontem sobre ordem e santidade. Nós precisamos ter no nosso ambiente, ter cuidado com as coisas de Deus, cuidado com a ordem. O Senhor, Ele é um Deus de ordem, E nós vemos aqui que tudo que Ele mandou fazer tinha um modo de fazer, tinha a quantidade, o tamanho. O Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração que é necessário nos santificarmos e termos sim ordem naquilo que fizermos. Botar ordem nas coisas, botar ordem na casa, botar ordem na nossa vida, nas coisas que nós trabalhamos, para a obra de Deus, precisa ter ordem. E precisa seguir com a ordem de Deus, a ordenança do Senhor, como Ele nos orientou que deve ser feito. Em Êxodo capítulo 27, a partir do versículo 1 diz: usando madeira de acácia, construa um altar quadrado, com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Faça baldes para recolher as cinzas, e também pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque a meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos 2 lados do altar, quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. O Senhor deu as instruções a Moisés e era necessário que fosse seguido a ordem de Deus, o tamanho de cada coisa, o material, tudo conforme Deus mandou. O Senhor nos dá os passos de como deve ser feito a obra dele. Se o Senhor te deu o primeiro passo, siga corretamente. O Senhor vai te dar os próximos passos. O Senhor vai te mostrar e o Senhor pede para que nos santifiquemos. Sabe, o altar de bronze, ele era um lugar de purificação de pecados. Era um local de entregar o holocausto, ali queimar o holocausto, e a culpa do pecado era sobre aquele holocausto, era sobre aquele animal que ia sobre o altar. O altar de bronze, hoje, o nosso altar, é quando nós colocamos diante de Deus as nossas culpas, as nossas faltas, os nossos pecados, aquilo que fizemos que nós sabemos que desagradou a Deus, que não existe pecadinho, pecadão. Às vezes num mau pensamento, às vezes no agir com o nosso próximo, uma resposta áspera, às vezes numa pequena mentira, porque mentira é mentira, não existe pequena mentira. Nós que somos filhos de Deus, nós não podemos, não devemos mentir, porque o Senhor Jesus é a verdade. E nós sabemos bem quem é o pai da mentira. E nós não somos filhos de Satanás, nós somos filhos de Deus. Por isso precisamos falar a verdade sempre. Então, quando nós nos colocamos em oração diante do Senhor, expondo ao Senhor as nossas faltas, naquele dia, colocando no altar de Deus os nossos pecados, nós estamos levando sobre o altar, apresentando ao Senhor. E a nossa culpa é retirada de nós, porque nós confessamos ao Senhor e nos arrependemos. Precisamos nos arrepender. Não adianta nada confessar a Deus e não abandonar o pecado, continuar praticando,
ter pecado de estimação, né? Como alguns dizem, um pecado de estimação. A pessoa continua pecando. Peça ao Senhor ajuda. Se você se arrependeu, abandone o pecado. O Senhor Jesus sempre dizia: vai e não peques mais. Nós não podemos continuar no pecado, não podemos andar em pecado. Aqueles que são de Deus e estão no Senhor, eles não têm prazer no pecado. Nós não temos prazer no pecado. Eu lembro que quando o Senhor me libertou e havia algo que eu praticava que entristecia a Deus e eu não conseguia abandonar, teve um dia que eu disse basta. Porque assim como você, né, eu tive as minhas lutas, eu tive que abandonar pecado, eu tive que deixar Deus me quebrar, trabalhar em mim e ser transformada pelo Senhor. E nós somos transformados de luz em luz até ser dia perfeito. E nós precisamos todos os dias colocar diante do altar, colocar diante de Deus as nossas culpas para sermos purificados, para sermos limpos. Sabe, às vezes, como eu disse, é um mau pensamento, às vezes num falar, num proceder. Sabe o que Deus diz daquele que odeia o seu irmão? É como se fosse homicida, aquele que mata. Se nós estamos odiando o nosso próximo, odiando o nosso irmão, é como se estivéssemos matando alguém. Às vezes nós pensamos que agora, no tempo da graça, ficou mais fácil. Não, o Senhor Jesus nos diz, olha, vocês se preocupavam, né, com a questão do matar, que não matarás, mas se você odeia o seu irmão, você está matando. É como uma morte. O Senhor nos chama a amar. E um amor que não espera nada em troca. Um amor que aquele que recebe o mal devolve o bem. E não é fácil. Não é fácil. Nós estamos aqui aprendendo com o nosso Deus. Nós precisamos olhar para Jesus todos os dias e aprender com Ele, que é humilde e manso de coração. É o Senhor. E nós precisamos olhar para Ele e ter os nossos pés firmes nele. Porque se não tivermos os nossos pés firmes sobre a rocha, o firme fundamento que é Jesus, nós iremos cair. Então, esteja com os teus pés firmes na rocha. Sabe a parábola que fala sobre a casa que foi edificada sobre a areia e sobre a rocha? Ela fala sobre obediência. A casa que é fundada na rocha é uma casa que ouve a voz de Deus e obedece aos mandamentos do Senhor, às ordenanças de Deus. As instruções que Deus te der, siga como o Senhor te orientou. Siga como o Senhor te ordenou. Sabe, Moisés tinha como se fosse uma planta, como se fosse ali instruções claras de como deveria ser feito o tabernáculo. E cada pequena coisa do tabernáculo, que você possa ter a sua casa, a sua vida, o seu ministério, tudo em ordem. Deus nos chama para estarmos santificados na presença dEle. E nós só podemos estar santificados por meio de Jesus Cristo, que nos purifica, o sangue de Jesus. O Senhor Jesus tira o pecado do mundo, Ele tira o nosso pecado, mas precisamos nos arrepender e colocar diante do Senhor, colocar no altar, colocar para Deus. E aí o Senhor remove o nosso pecado e lança no mais profundo mar do esquecimento. Então coloque diante do altar, tenha uma vida santificada diante do Senhor e tenha as coisas em ordem, conforme o Senhor te direcionou. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada pela sua palavra. Que possamos estar atentos à tua voz. Que possamos seguir, Senhor, as tuas ordenanças, as suas orientações de como deve ser feito cada coisa. Que possamos colocar a nossa casa, sim, a nossa casa no lugar, em ordem. Porque o Senhor nos manda ter ordem na casa. O Senhor habita onde há ordem.
que nós possamos sim ter o cuidado com as coisas que são tuas, que são santificadas, separadas para o Senhor, que possamos cuidar com zelo das coisas que pertencem a Ti, Deus, porque somos mordomos, estamos aqui para servir, tudo pertence a Ti, Pai, tudo vem de Ti, é para Ti. Se hoje estou aqui anunciando a Tua palavra e conseguindo trazer a mensagem, é porque o Senhor me trouxe, é porque o Senhor me sustentou, é porque o Senhor me deu fôlego de vida. Se os meus irmãos estão aqui ouvindo essa mensagem da mesma forma, é porque o Senhor tem os sustentado, tem os mantido de pé, tem os trazido para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar a cada coração. Pai, que possamos ser filhos obedientes e ter os nossos pés firmes na rocha, em nome de Jesus. Senhor, eu também te peço que cure as enfermidades, aqueles que estão sofrendo com doenças dermatológicas, com alergias, que o Senhor venha nesse momento derramar da cura, em nome de Jesus. Aqueles que estão sofrendo com alergia nas mãos e nos braços, que o Senhor venha nesse momento curar para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está sofrendo com alergias nas mãos, que você possa receber agora a cura vinda do Senhor Jesus. Jesus Cristo te cura. Amém? E é isso. Fica na paz de Cristo Jesus. Lembre de colocar as coisas no lugar, em ordem. O Senhor habita aonde há ordem e nós precisamos sim nos santificar para fazer a obra de Deus, nos santificar para estar na presença de Deus. Quando entrar em oração, coloque diante do altar tudo, sabe? Se entregue, se coloque diante do altar, se derrame diante do altar e seja purificado, santificado pelo Senhor. Amém? Fica na paz de Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Se esse devocional falou ao teu coração, compartilhe. Se você puder, curta essa mensagem para que alcance mais vidas que nós não conhecemos, mas que são conhecidas de Deus. E assim o YouTube vai começar a entregar para mais gente. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.